Deus seja louvado. Eu desejo um bom dia aos irmãos que estão nos assistindo nesta manhã. Que seja um dia repleto de alegria, de bênção, que essa terça-feira venha a ser não apenas uma terça-feira, mas aquela terça-feira direcionada pelo Espírito de Deus nas vossas vidas. Amém? Então vamos louvar ao Senhor com o hino 368. Coisa boa é logo cedo começar a louvar o Senhor.
Glória a Deus. Como é bom louvar ao Senhor. Louvemos o Senhor com mais um hino, 378. Aleluias. Que nosso Deus seja cada vez mais digno, sempre digno de louvor. Vamos louvar o Senhor com mais um hino para entrarmos em oração. O hino 9. Aleluias. Glória a Deus.
Aleluia. Vamos nesse momento, todos juntos. Você está no seu lar, talvez seja no seu trabalho. Se for possível, incline sua cabeça. Você que está no seu lar, se for possível também, dobre seu joelho. Então, dos dias que você estiver aí, em pezinho mesmo, mas clame a Deus nesta manhã. Que o nosso Deus, eu tenho certeza, eu creio que Ele vai ouvir a tua petição. Todos juntos, de joelhos, oremos ao Senhor. Aleluias, glória a Deus. Eterno Pai e Deus Criador, Senhor, estamos mais um dia aqui na Tua presença. Bom é estarmos aqui louvando a Deus. Bom, Pai, é estar na Tua presença. Sabemos, meu Deus, que esse mundo é sedutor, atrai os homens a si, e tem tanta coisa que procura tirar o homem da Tua presença, coisas até ilícitas, outras até não, mas mesmo assim vai seduzindo. E chega um momento, meu Pai, que aquilo que era ilícito, que não tinha problema nenhum, era inofensivo, mas devido à idolatria que foi se tornando, Pai, o desejo no coração daquela pessoa de não ter mais o coração voltado para Ti, ou melhor, talvez nunca teve, ou foi tirando aquela atenção, começou a se tornar algo já nocivo. Mas que nesta manhã, que a única coisa, Pai, que venha nos prender na Tua presença, é a Tua presença, é a Tua glória. Que a Tua palavra, meu Deus, venha criar em nós, nesta manhã, um celeiro de vida, que nossos lábios, como o hino foi louvado agora há pouco, venham ser ungidos para anunciar a Tua palavra, para Te louvar, para falar da Tuas grandeza aos homens, que como diz o salmista, quão formoso é os pés daquele que vão, mesmo chorando ali, mas levando a boa semente, mas o retorno dessa pessoa é gratificante, Pai. Ó Espírito Santo de Deus, que nessa manhã vai contemplando a nossa oração, Pai, pela Tua misericórdia. Contempla, Pai, o clamor do Teu povo. Contempla o clamor da Tua igreja nesta manhã. Ah, Espírito Santo de Deus, Pai, em nome do Senhor Jesus, se levanta em nosso favor. Que nesta manhã o Teu Espírito Santo possa contemplar cada coração que está ali, meu Pai, machucado. A Tua palavra diz, Senhor, meu Pai, se alegra com aquele coração contrito, que começa a Te buscar com sinceridade, e buscando, meu Pai, a Tua face. Que nesta manhã não venha a ser diferente. Pai, vai contemplando cada uma, as Tuas filhas e os Teus filhos também. Não importa onde ele esteja, Pai, ou no seu lar, talvez no seu ambiente de trabalho, ou talvez até no transporte coletivo, eu não sei, o que importa, Pai, que esteja Te ouvindo nesta manhã, esteja acompanhando, clamando ali, nem que foi somente na mente, Pai, mas ouve o clamor, visita o que está enfermo nesta manhã. Pai, derrama o Teu bálsamo sobre ele, traz a cura, visita aquele também, Pai, que está desempregado. Abençoa que o Teu filho, meu Pai, venha ter uma porta aberta. Abençoa, meu Pai, mas que não seja uma porta pequena, mas uma porta grande, que ele possa dizer somente o Senhor é Deus. Abençoa que os patrões, meu Pai, venham pagar também um salário generoso para os Teus filhos. Espírito Santo de Deus, capacitando os Teus servos, Pai. Senhor, que nesta manhã também quero Te pedir, Senhor, visita aquele lar, onde o adversário da nossa alma já tem feito, meu Pai, uma desavença, tem colocado ali, Pai, os membros daquela família ali, provavelmente um contra o outro. Senhor, que nessa manhã quebra, Senhor, essa corrente maligna, caia por terra todo o mal que aflige essa família, Espírito Santo. Pai, todo aquele mal, aquele espírito maligno, Senhor, que conduz aquele homem, aquele adolescente, Pai, ao caminho das drogas. A pessoa tem vontade de ir para a Tua casa, mas não tem força.
mas que nesta manhã, Espírito Santo de Deus, Senhor, vai limpando, vai fazendo a tua obra nessa família. Senhor, vai repreendendo toda a obra do inimigo. A tua palavra diz que o inimigo, Pai, ele veio matar, roubar e destruir, mas o Senhor Jesus, ele veio dar vida e vida com abundância. Então que nesta manhã, Pai, a tua igreja venha provar desta abundância, que a tua igreja venha provar dessa vida abundante na tua presença. Senhor, vai tocando naquele, Senhor, que está triste. Senhor, vai tocando naquele que está ali esfriando, Pai, não quer mais ir para a tua casa. Talvez por um levante, eu não sei, desanimou no caminho. Hoje, Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, levanta esse que está caído, Pai. Levanta o que está fraco, fortalece ele na tua presença pelo teu nome. Nome que está acima de todos os nomes. Que naquele grande dia todo joelho se dobrará, Senhor, diante da tua face. Ó Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Pai, vai ao encontro nesta manhã. Pai, visita o teu povo. Também te peço, meu Deus, envia a tua palavra para falar com a tua igreja, com o teu povo que está clamando, Pai, pedindo resposta. E eu creio que há resposta sim, porque a palavra não é minha, não é do homem, mas ela é de Deus. Somos apenas instrumentos nas tuas mãos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, toma, Senhor, o teu servo nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus, e visita, Pai, que através da tua palavra, que venha fazer do teu povo, venha levantar, Pai, venha fazer milagre, aquele que está clamando, pedindo, Pai, resposta, aquele que está com um propósito nas tuas mãos, tem colocado, porque confia, Pai, e a tua palavra diz que aqueles que confiam no Senhor, Pai, são como os montes que estão ao redor de Jerusalém, que não se abala, mas que permanece para sempre. Espírito Santo do Senhor, faz uma obra nesta manhã, Pai, nos lares, vai visitando o lar dos teus filhos, vai visitando o celeiro das tuas servas que estão ali clamando, talvez não tenham um alimento para dar para o seu filhinho ou para a sua família, mas hoje, Pai, em nome do Senhor Jesus, envia a providência, assim como o Senhor proveu ali a Abraão no sacrifício. Não precisou sacrificar seu filho, mas o Senhor enviou ali um cordeiro, e ele olhou e falou assim: o Senhor providenciará, o Senhor proveu. Espírito Santo de Deus, nesta manhã, meu Pai, estamos clamando ao Deus vivo, ao Deus que provê todas as coisas, ao Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que entra com salvação nesta manhã também. Oh, Espírito Santo de Deus, não há outro motivo, Pai, a anunciarmos o teu nome, é salvação, mas o Senhor também pode curar, se o Senhor quiser, o Senhor pode abrir porta, Pai, se o Senhor quiser também nesta manhã. O impossível está o Senhor, a tua palavra diz, o que é impossível aos homens é possível a Deus. Então cumpra, Senhor, em nome do Senhor Jesus, nesta manhã o teu propósito, abençoando teus filhos e tuas filhas, Pai, nesta terça-feira. Eu te peço, em nome do Senhor Jesus, Pai, que é bendito e reina para todos sempre. Amém. Glória a Deus, aleluias. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Vamos aos recados. Cultos presenciais, todos os domingos às 10 da manhã e às 18h30 da noite. Às terças-feiras hoje temos às 14 horas um culto público, mano. Venha, participe. Você que talvez estiver passando por aqui perto nesse horário, está saindo do serviço, mora por aqui perto, dá tempo de chegar, venha, irmão. Faça que nem Jacó, lute com o anjo, mas pegue a tua bênção. Às quartas-feiras também, às 20 horas, temos culto aqui presenciais. E aos sábados, às 10 da manhã, culto com as irmãs que atendem esse horário, esse trabalho. Mas vem a família, se estiver em casa, fala assim, venha receber uma bênção também, uma parte de Deus, a família toda. E sábado, às 20 horas, culto com os jovens. Né? Traga o seu filho, dê um apoio a ele, os papais, tragam ele aqui, ó. É melhor ver seu filho aqui louvando a Deus, meu irmão, do que aí, infelizmente, aí fora aí, ó. Temos nossos cultos online também, de segunda a sábado, 3 períodos, às 10 da manhã, às 14 horas da tarde e às 20 horas também. E aos domingos, às 10 da manhã, às 14 e às 18h30 da noite. Também
Temos oração todas as segundas-feiras, às 19 horas. A porta vai estar aberta para receber os irmãos com muito carinho, formando aqui, irmão, aquela corrente, sabe? Os irmãos todos aqui juntos, irmão. Imagina a glória que Deus vai mandar essa igreja reunida em um propósito. Sabe o que, irmão? Qual o propósito? Clamar ao Senhor, buscar por salvação, paz, enfim. Apresente a tua petição também a Deus. Também aulas de músicas todos os domingos, às 8 horas da manhã, aulas gratuitas, que bênção. Traga seu filhinho, vem o adolescente, também vem o irmão aí que pensa que já passou do tempo. Não, meu, vem aprender música. O tempo é de Deus, não pertence ao homem. Vem aprender um instrumento de orquestra, vem tocar aqui na igreja. A mesa do amor, traga aquele alimento não perecível da obra do Senhor. Também, e produtos também de higiene pessoal, sim, porque às vezes vai visitar um lar e não é só alimento, né, irmão? É tudo. Um creme dental, um sabonete, uma bucha, enfim, um detergente. Ajude, meu irmão, ajude. Lojas de fundo bíblico também. Loja cca.ccacristã.org.br. Esse é o endereço para os irmãos acessar, né, a loja virtual e comprar uma Bíblia ou um inário. E também, às sextas-feiras, está sendo solicitado aquele mutirão da limpeza, ajudando, quem puder vir ajudar, a partir das 18 horas, tá certo? Que Deus abençoe. Vamos louvar ao Senhor. Tem mais algum aviso? Bairro do Limão, né? Bem rápido aqui. Irmãos, o bairro do Limão, estamos vendo aí se um mês é possível, tem muita coisa lá. Estamos, eu e o irmão Saulo, ali na direção dessa igreja do bairro do Limão. Então, aqueles que sentirem, irmão, de Deus, vai nos ajudar ali, entre em contato comigo ou com o irmão Saulo. Um sábado eu acho que seria melhor, reunir os irmãos ali, limpar, pintar. Falta pouca coisa, irmão, mas sabe aquele trabalho que uma ou duas pessoas não vence, é muita coisa ainda? Que Deus, tocando nos nossos irmãos, nos ajude, em nome do Senhor Jesus, meu irmão. Porque Davi disse que a casa do Senhor, o zelo da casa do Senhor consumiu ele, que ele tinha cuidado. Bom, esses são os avisos de Deus. Vamos louvar mais um hino para a palavra, o hino 308.
Aleluias. Antes de entrar aqui na palavra, meus irmãos, eu quero ler aqui os dados bancários. Nosso irmão Bruno já está colocando ali no banner ali na tela. É o Banco Bradesco, agência 1382, conta corrente 037 5530, dígito 4, chave Pix, alfaville@ccacristã.org.br. Aleluia. Aquela quantia que Deus pôr no teu coração, que você sentir de Deus, meu irmão, para abençoar a obra do Senhor, faça isso, né? Faça isso porque a obra do Senhor, ela precisa. E Deus sempre vai recompensando. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero trazer aqui nesta manhã a palavra que Deus tem me tocado aqui para trazer para os irmãos que estão online. Se encontra no Salmos 121. Aleluia, Salmos 121. Glória a Deus. Salmo 121, acredito que nossos irmãos que estão online conhecem já essa palavra, é uma palavra muito bem conhecida, que tem como título Deus do seu povo, igreja. O título já é uma pregação. Aí vamos ler essa seguir. Levo meus olhos para os montes, de onde vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não tosquenejará. Eis que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, e nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Igreja do Senhor, a vocês que estão online aí nos seus lares, às vezes eu sempre falo assim, talvez esteja no seu trabalho, você consegue reservar aquele tempinho, sabe? Talvez você consiga assistir um culto, ou talvez você esteja em um transporte público, ou esteja, enfim, em algum outro lugar. O que eu quero dizer nesta manhã para você, meu irmão, o Senhor é aquele que sempre vai guardar o seu povo. Eu já preguei aqui, e eu vou fazer uma menção esse salmo, por exemplo. Eu não diria que era salmo de Davi, porque não tem autoria dele. Pode ser autor desconhecido, mas não é isso que vem ao caso. Eu estava aqui, começando a ministrar aqui, eu lembrei de Jacó, né, quando eu falei que Deus ele sempre vai guardar o seu povo. Jacó, antes de sair da casa dos seus pais, foi o motivo de Jacó ter saído da casa dos seus pais recentemente, mas eu quero falar novamente, fazer uma abertura rápida, parênteses. Jacó, naquela confusão toda, haveria derramamento de sangue, né? Ela sabia da promessa, só que tem um detalhe. Rebeca havia entendido também que uma promessa, às vezes, para se cumprir na sua vida, para você não ser barrado no caminho, porque o inimigo ele vai te colocar várias barreiras. E Rebeca já tinha percebido. Primeiro veio a sua infertilidade, porque ela soube que havia uma promessa sobre Abraão, o seu tio, né?
ou seja, e o pai do seu esposo, do seu futuro esposo e do seu esposo na época. Então ela sabia que tinha uma promessa sobre ele. Então Rebeca, ela passou pela mesma infertilidade que Sara, ela sabia disso também. Então, quando ela viu que não tinha, gerava filhos, Isaac também viu, também Isaac notou, falou assim, calma aí, tem que ter uma... Deus abriu a madre da minha mãe, olha com uma idade já bem avançada, e minha mãe me gerou na sua velhice, fora dos tempos das mulheres. Isaac tinha esse conhecimento. Então quando Isaac percebeu que sua mãe, que sua esposa, Rebeca, era estéril também, que nem a sua mãe, ele já entrou na presença de Deus. Mas a promessa o Senhor já tinha falado, Abraão, da tua semente eu vou prosperar, da tua semente, a tua semente vai possuir essa terra que eu te dei por herança, já tenho te prometido. Então ele começou a ler, e o Senhor visita Sara, e o Senhor visita a Rebeca também. Rebeca gera. A Bíblia diz que quando aquelas crianças estão ali, parece que Rebeca percebeu que aquelas crianças começavam já a se desentender no seu ventre. E Rebeca, ela olha assim, ela vai consultar o Senhor. Meu irmão, porque para você alcançar algo na presença de Deus não é fácil. Sempre vai ter um empecilho, vai ter um impedimento. Mas, irmão Cosmo, mas se Deus ele promete, eu tenho que... Sim, se ele promete, fica tranquilo. Mas também o inimigo ele vai tentar, irmão, fazer de tudo para tirar a sua paz. Ele vai tentar até tentar contra a tua vida. E ali estavam os seus filhos ali no seu ventre, eram gêmeos. Rebeca entendeu que eram gêmeos. Aí ela vai falar com Deus e o Senhor fala com ela. Falou, olha, há 2 nações no teu ventre, mulher. E a maior, ou seja, o mais velho, que vai sair primeiro, que não vão sair os 2 juntos, claro. Então o que sair primeiro é o mais velho. Esse vai servir o menor, o mais novo. E o mais novo se tornará senhor do mais velho. Olha só que profecia, Rebeca guardou aquilo. Enfim, teve toda aquela confusão toda. E então quando Rebeca vai lá, a Bíblia diz que Rebeca amava Jacó. E ela fez todo aquele negócio lá, falou, vai lá filho, se passa pelo seu irmão, mas vai receber a bênção do concerto. Sabe por quê, meu irmão? Tem hora que alguém pergunta assim, mas por que Rebeca fez isso, sendo que o Senhor já tinha falado, pois é, mas Isaac não tinha entendido o mistério. Isaac era de oração, Isaac tinha um contato com Deus, mas parece que por um pequeno espaço de tempo, não sei, Isaac, em vez de olhar, por mais que eram filhos, ele tinha que gostar dos 2, mas a Bíblia diz que Isaac amava mais a Esaú, ao mais velho, só por um simples fator, que Esaú, o filho mais velho, gostava de caçar, e ele preparava uma comida saborosa com aquela caça, e seu pai se alegrava com aquilo, falou, meu filho, olha, é um chefe de cozinha, manda muito bem. Então a Bíblia diz que esse era o motivo, a Bíblia não dá outro motivo, se tem eu não sei, mas a Bíblia fala disso. Isaac amava Esaú porque era caçador, e ele sempre trazia caça. Eu não sei que animal ele trazia, entendeu? Não sei, mas ele trazia sempre uma caça, entregava para o seu pai ali preparadinha já, não sei se era assado, era somente ela refogada, não sei, mas ele trazia. Mas Rebeca tinha outro entendimento. Rebeca, irmão, é necessário, igreja, ter outro entendimento. Irmãos que estão na live, tenha o entendimento que Rebeca teve nesse dia, quando Deus revelou para ela que o menor, seria o menino da aliança, seria aquele que ia levar a semente, a promessa feita lá atrás a Abraão. Rebeca entendeu isso, Isaac ainda não. Então essa foi a confusão. Rebeca sabia, se ela fosse, talvez ela não quisesse tratar o assunto, era melhor, ou talvez ela quis tratar e Isaac não entendeu, mas acredito que não houve uma conversa entre os 2 sobre essa questão, bênção do concerto. Rebeca se preocupou, não, o mais novo, Jacó tem que receber essa bênção, porque ele é o filho que vai levar adiante a semente, a promessa que Deus fez a Abraão. Glória a Deus. Enfim, então isso, meu irmão, e quando acontece toda essa confusão, Isaac manda Jacó embora, assim, filho, melhor você ir embora mesmo, reuniu os 3 ali, ele, a mãe, o filho, vai embora, olha, né, vai para a casa do seu tio lá, tal, fica um tempo lá, depois você retorna. E a Bíblia diz que quando Jacó vai embora, se despede dos seus pais, ele está no deserto, ele está ali num certo local,
e ele adormece, ele coloca uma pedra ali. Olha só, onde já se viu dormir com uma pedra, mas ele adormece com aquela pedra. Então, meus irmãos, o Senhor se revela a ele. O Senhor se revela para Jacó, dizendo assim: Jacó, eu tenho promessa contigo, a esta terra, Jacó. Eu já prometi ao teu pai, Abraão, chama até Abraão de pai dele, não chama nem de vô, mas de pai. Eu já tenho prometido a teu pai. Eu já tenho um pacto com ele, com Isaac, e agora é contigo, Jacó. Os 3 patriarcas que se formam, Abraão, as bênçãos, as promessas feitas a Abraão, Isaac e Jacó. E eu vou te guardar, ninguém vai colocar a mão em você. E fica um tempo lá na casa do seu tio. Olha só, já havia um propósito. Deus estava no negócio. E depois você vai retornar para este lugar. Ou seja, o próprio Deus já estava aguardando Jacó. Então, quando eu vi esse Salmo 121, o salmista, a Bíblia não revela quem foi esse salmista, não foi Davi, mas não fala quem foi, só diz que ele descreveu, ele falou assim, ó, elevo meus olhos para os montes, e ele pergunta assim, de onde me virá o socorro? Mas ele responde, o meu socorro ele vem do Senhor que fez os céus e a terra, e ele não vai deixar vacilar o teu pé, porque aquele que te guarda, ele não tosqueneja, ou seja, ele não cochila, eis que não tosquenejará, e nem dormirá o guarda de Israel, porque ele persevera, ou seja, enquanto Jacó, olha só para vocês entenderem, enquanto Jacó adormecia ali, o próprio Deus já estava velando com ele. A Bíblia diz que Jacó ele teve uma visão que anjos subiam e desciam aquelas escadas até o topo, e lá em cima estava o Senhor. Ele teve a visão de Deus. Então, meu irmão, fique tranquilo, irmã, porque o meu Deus, ele cuida da sua igreja. Ele diz assim, ó, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. A Bíblia diz que no Salmo 125, o Senhor são como os montes que estão em volta a Jerusalém, protegidos. A Bíblia diz que assim é o Senhor a tua vida. Meu irmão, o Senhor está te guardando, Ele te protege, ainda que você não veja o momento de Deus na tua vida. É para o seu irmão mais velho ter tirado a sua vida, mas a mãe sábia, ela já chegou no seu esposo e falou assim, não, manda esse menino embora, porque eu não quero ver meus filhos um tirando a vida do outro. Aí foi que Isaac entendeu o mistério, falou assim, poxa vida, abençoe esse menino com a bênção do concerto, com a bênção da promessa feita a meu pai, mas eu não entendi, a bênção realmente era para ele. Eu achava que era o mais velho, que entende, e ele rapidamente, ele ouve a voz de Rebeca e diz, realmente, Jacó, vai para a casa do seu tio, fica lá. Quando for no tempo determinado, você vai voltar para esse lugar. Aí Isaac já começou a entrar no mistério, porque ele entendeu, meu irmão, que o filho que ia levar a promessa adiante, o patriarca seria Jacó e não Esaú. Não é à toa que o Senhor se revela para Jacó, naquele deserto, naquela cidade. Que ele mesmo chamava de Luz, e ele batiza de Betel, a casa de Deus. Igreja, vocês que estão online nesse momento, confia no Senhor. Ainda que o homem tenta te afastar, desviar você, ainda que vai ter obstrução, que muitas coisas, porque as promessas de Deus, meu irmão, não vem assim de graça. Vai ter obstrução sim, o inimigo vai tentar usar até pessoas, talvez até próximas de você, que não entende o trabalhar de Deus na tua vida, querer dizer, olha, não faça isso, olha, aquilo ali eu acho que não é para você. Conheço pregadores, meu irmão, pregadores que hoje são pregadores conhecidos internacionalmente, mas que uma vez disseram para eles, que é para ele acabar com aquela ideia, que é aquele sonho de ser pregador famoso, olha, isso não é para você. Esse negócio de ser pregador, de viajar para lá, viajar para cá, tem alguns que são escolhidos, ele entendeu aquilo como uma afronta, ele disse que ele chorou muito com aquela resposta que ele teve, mas ele mesmo revelou, que depois ele pegou aquilo ali e falou, não, eu vou buscar o meu Deus, se eu tenho esse sonho de ser uma vez um grande pregador em algum dia, eu vou ser esse pregador. E hoje ele prega muito, continua pregando.
Sabe por que é isso? Determinação. Rebeca teve essa determinação, Jacó também, ele falou assim, eu quero receber a bênção patriarcal, eu quero receber a bênção do concerto. Por mais que ele teve medo, porque ele falou assim, mas mãe, se meu pai descobrir que eu não sou Esaú, ele vai, em vez de bênção, ele vai me amaldiçoar. Ela falou que, não filho, fique tranquilo, a maldição do teu pai seja sobre a minha vida, mas você vai receber a bênção do concerto. Olha só que posição da mãe. Ela não importava mais, não importa, que a maldição, se ele lançar a maldição, mas que venha sobre mim, não sobre você, mas você vai receber a bênção do concerto. E, irmão, tem hora que você tem que se posicionar. Tem hora, igreja, que você tem que se posicionar e falar, você tem que entrar e falar, Senhor, venha comigo. Eu sozinho não posso. Benção, o cumprimento da tua promessa eu quero ainda, Pai. Então, igreja, entra nesse propósito com Deus. Porque a Bíblia diz aqui, no versículo 5 do Salmo 121, o Senhor é quem te guarda, Ele é a tua sombra, a tua direita. E o sol nem vai te molestar de dia e nem a lua guardará de todo o mal. Ele vai aguardar até a tua alma. Assim diz a palavra do Senhor nesta manhã. Ele guarda até a tua alma. O Senhor revelou, meu irmão, minha irmã, o plano do inimigo. Ele falou assim, ele veio matar, roubar e destruir, mas eu, o Filho do Homem, veio dar vida, vida com abundância. Então, nesta manhã, receba a vida do Senhor. Nesta manhã, receba a proteção de Deus na tua vida, no teu lar, dos teus filhos, do teu pai, da tua mãe, não importa, até do teu vizinho que você ora por ele. Sabe que você é uma bênção, quando você é uma bênção, até os vizinhos também prosperam. Assim, se Deus quiser. Vocês sabiam disso? Você muda. Eu conheço um relato de um pastor, que foi meu antigo pastor, ele falou isso para mim uma vez, ele falando para nós, que quando ele foi colocado no cargo de gerente daquela empresa, o dono chegou para ele e falou assim, até o patrão chamava ele de pastor, falou assim, pastor, eu estava observando, olha só, irmão, testemunho de fé, depois que eu coloquei você como gerente da minha empresa, a minha empresa prosperou assim, ó, muito mais. Antes não era ruim, mas também não era aquele uau, aquele sucesso. Depois que eu coloquei você como ao cargo de gerência, ela prosperou muito. Sabe o que é isso, irmão? É a mão de Deus operando em favor do servo dele. Até quem não serve, ganha até junto. Sabe por quê? Porque o servo do Senhor está ali, ele foi honrado. Aquela pessoa ali, através de Deus, deu lugar para Deus. Então, meu irmão, nesta manhã, irmã, dê lugar para Deus, que Deus vai te honrar. E até aquele que serve a Deus, ele vai ver Deus abençoando até o lado dele por tua causa. Por tua causa. Deus, ele faz isso. O Senhor te guardará de todo mal. E ele guardará a tua alma. O inimigo não vai tocar na tua alma. Porque o nosso Deus, ele te guarda. Amém? Fique em paz, porque o nosso Deus nesta manhã, meu irmão, ele se coloca em sua volta como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Eu sei que é o Salmo 125, eu estou falando do Salmo 121. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Olha, meu irmão, quando você ficar naquele desespero, da onde vem meu socorro? Olha o que eu estou passando, Senhor. Olha só a afronta, Senhor, olha a minha situação. Olha para o céu. Porque o seu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, e Ele não vai deixar você vacilar na terra. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Ele não dorme. Amém? Glória a Deus. Que nesta manhã Deus seja louvado mais uma vez. Então, juntos, vamos agradecer o Senhor em oração. Glória a Deus, bendito é o teu nome, meu Pai. Senhor, quero te agradecer mais uma vez, por estarmos aqui na tua presença, Pai, nesta manhã, ministrando a tua palavra. Pai, como eu sempre digo, eu sou apenas um mero instrumento nas tuas mãos, porque quem vai fazer o efeito é o Senhor, é o teu Espírito Santo através da tua palavra, porque
Isaías escreveu que a tua palavra, meu Deus, ela vai fazer um efeito, ela não vai voltar vazia. Então que nesta manhã, meu Deus, eu não sei qual é o efeito que o Senhor vai fazer, não sei qual grandes coisas o Senhor vai realizar no meio do teu povo, através da tua mensagem que foi pregada nesta manhã, mas o teu povo está ali do outro lado, Pai, receber a tua palavra, estão atentos, quem sabe o Senhor já está realizando coisas nesta manhã ainda. Espírito Santo de Deus, opera, Pai, vai curando, vai libertando, vai salvando, vai, Senhor, vai visitando o teu povo nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Te damos graças pelos hinos que foram louvados no teu nome, te damos graças pela palavra que o Senhor nos deu nesta manhã. Eu te dou graças já, meu Pai, por os teus propósitos, que o Senhor já está cumprindo na vida do teu povo. Eu já te dou graças, Pai, pelas portas de emprego que o Senhor está abrindo hoje, nesta manhã. Eu já te dou graças pela cura que o Senhor está liberando nesta manhã na vida daqueles que estão clamando. Eu já te dou graças pela salvação de muitos que nesta manhã estão sendo atendidos. Eu te dou graças, meu Pai, pela tua libertação nesta manhã também, em nome do Senhor Jesus, que é bendito e reina para todo sempre. Amém. Deus seja louvado. Glória a Deus. Aleluia. Vamos encerrar cantando o hino 322. Chegamos mais ao fim de um culto online. É uma maravilha, meu irmão. Sabe que é uma bênção sem medida
estar na presença de Deus, se muitos almejam estar na presença de homens ilustres, e por que não estar na presença do Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, aquele que enviou seu Filho amado para a salvação, o maior dom que Deus deu aos homens, a salvação, e é um dom gratuito, que você não precisa pagar promessa para você ser salvo. Não, meu irmão. Sabe qual foi o preço do sangue? Foi o sangue dele, da salvação, foi ali, na cruz do Calvário. Vamos agradecer ao Senhor mais uma vez. Senhor, abençoa e visita os teus filhos, as tuas servas que estão online nesse momento. Visita, Senhor, o lar de cada uma, os seus pedidos, o seu clamor, a sua oração. Assim como o pai Jacó foi protegido, foi guardado, e aí ele foi revelado o Senhor, teve uma visão que o Senhor falava com ele. Eu te peço nesta manhã, pelos teus filhos também que estão online, guarda eles, se revela a eles, Pai, cumpre o teu propósito na vida de cada um, visitando eles neste momento, Pai, através do Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e a consolação e a comunhão do Espírito Santo do Senhor, esteja com essa igreja não só hoje, mas para todos sempre, e todos digam amém. Glória a Deus.